Bom, eu sempre conto caso de onça, mas vocês não se enganem, que o maior problema que eu já tive não foi com onça, foi com lobisomem. Eu já embaracei com lobisomem umas quantas vezes. A última vez que eu tive um problema com lobisomem, ele mordeu meu pé e eu passei um bocado de dias sem poder mesmo calçar uma botina. Agora não. Agora eu estou bem, graças a Deus. Mas eu vou contar um caso de um lobisomem que eu tive um problema sério com ele. Eu peguei uma usina para montar lá perto de Padre Bernardo e fui para lá, uma usina de tratamento de minério. Fui para lá e cheguei lá, não tinha casa para mim morar lá. Aí tinha um barracão feito de tijolo furado, desses tijolos furados, que eles fizeram para guardar, quando estava colhendo arroz, essas coisas, punha lá dentro. Mas ele foi, já tinha muitos anos, tinha feito, então tinha um bocado de tijolo podre, furado. E eu peguei e fiquei lá. E isso estava chegando essa época agora, que é a época da quaresma, que nós estamos agora na quaresma. Tem mais 2 semanas para terminar a quaresma. É tanto que eu conto esses causos, mas de olho nessa época, que a quaresma é um perigo. Aí eu fui morar nesse barracão enquanto estava fazendo um outro para mim mesmo, para mim que o serviço lá ia demorar a terminar e coisa. E eu fiquei morando nesse barracão. Aí nós fizemos um fogão a lenha dentro desse barracão, tudo arrumadinho, até já tinha esse fogão. Nós arrumamos ele e continuamos a fazer a comida dentro de casa, com o fogãozinho a lenha. E eu, todo lugar que eu ando, para essas andanças minhas, fazendo usina, essas coisas, eu gosto de criar uma galinha. Crio galinha, talvez cria até um porco. Aí eu comprei umas galinhas e estou lá criando, porque a gente, de vez em quando, dia domingo, você quer comer um frango, uma coisa, você tem. Aí eu peguei e estou lá. Aí entrou a quaresma. Entrou o período de quaresma. Eu fiquei meio assombrado, porque o lugar era esquisito, era cheio de furna, tinha muita mata. Era um lugar esquisito, um pé de serra feio, danado. Aí nós estamos lá, morando lá naquele lugar. Quando foi um dia, nós tínhamos acabado de apagar o fogo do fogão, já ia dormir. É mais ou menos umas 9 horas da noite para 10 horas. Eu escutei as galinhas esconjurando. Esconjurando, esconjurando. E eu só estava eu acordado. Os meninos já tinham ido dormir tudo, tá todo mundo dormindo. Aí eu peguei e olhei pelo buraco. Tinha muitos buracos assim nos tijolos, o tijolo estava podre. E eu olhei para um buraco daquele, tinha um lobisomem, a lua clara, que nem dia. Tinha um lobisomem catando cocô de galinha para comer, que ele come muito cocô de galinha, ele gosta disso. Aí ele comendo aquele cocô de galinha lá debaixo do puleiro e as galinhas conjurando. Ele não mexe nas galinhas não, mas o cocô ele come tudo. Aí eu peguei, olhei e fui saindo de fininho para me sentar na cama e ficar quietinho. Aí eu esbarrei num tamborete que tinha. Esbarrei no tamborete e eu vi quando ele levantou o olho assim, a cabeça, e olhou pro rumo do barracão e veio. Aí eu fiquei quietinho, quietinho. Mas é o seguinte, estava muito escuro dentro do barracão. Lá fora a lua clara demais.
Aí ele chegou e ficou olhando pelos buracos do tijolo. Olhando pelos buracos do tijolo. Aqui e ali ele achava um buraquinho, ele olhava, olhava. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Se esse bicho descobre que nós estamos aqui, ele mete o peito nessa parede, derruba e passa para dentro e pega nós. Aí ele olhando, olhando. Aí eu fui lá no fogão, peguei uma colher, fui lá no fogão, ainda estava o burrai, estava acesa as brasas, com cinza quente e tudo. E eu enchi uma colher de cinza, entendeu? Enchi uma colher de cinza com brasa, aquele trem, e vim devagarzinho. A hora que ele botou os olhos no buraco, eu joguei a cinza nos olhos dele com fogo. Ele deu um grito que eu fiquei surdo, passei uns 3 dias sem escutar direito. E fincou dentro do cerrado, assim, numa capoeira que tinha, que ele fez uma estrada. Aí eu falei, agora tá bom, que, né, se ele não voltar aqui, mas queimou muito o olho dele, ele não voltou não. Aí ele pegou e sumiu para lá. E eu tinha um caboclo que trabalhava comigo lá, chamava Lazo. E ele era um sujeito assim, ele era um cara até claro, mais magrinho assim, coisa, mas era amarelo, assim feio, descorado. Era um caboclo que a gente olhava nele, você via que tinha um problema diferente nele. Aí o Lazo não veio trabalhar na segunda-feira. Não veio na terça. Ele passou uns 3 dias sumido. O dia que ele apareceu, eu vi de cara, na hora que eu vi ele, eu vi, tá sapecado os olhos dele, a pestana tinha sapecado, a sobrancelha, e ele tava com o olho assim meio acanhado. Eu vi que ele teve um problema. Eu ainda falei, olha, é a brasa que eu joguei nos olhos do lobisomem. Mas não deu outra. Era ele mesmo. Ele ficou mais uns 2 dias lá, passou a mão na malinha dele e ó, vá. Nunca mais eu vi. E aí parou de aparecer o lobisomem naquela região. Todo mundo reclamava desse lobisomem. E depois desse dia para cá, acabou o lobisomem. O homem fugiu de lá. Então, por isso que eu falo, eu tenho muito cuidado, muito cuidado. Eu, agora recém, eu estava lá no Mato Grosso, um lobisomem quase que me pega. Se não tinha um pé de piqui lá, quando eu vi que ele me pegava mesmo, eu prumei no pé de piqui, subi, ele ainda pegou no meu pé. Pegou no meu pé, segurou e puxou, e eu dei com o outro pé na cara dele, batendo, estava caçado com uma botina boa. Bati o pé na cara dele, e pá. Aí ele, pá, mordeu meu calcanhar. Eu passei quase um mês sem poder caçar nada. Por isso que eu falo, eu de vez em quando eu tenho um entreveiro com lobisomem. E eu aviso a vocês ter cuidado, porque a quaresma nós estamos passando ela. Ainda tem 2 semanas para cumprir a quaresma, viu? Para vocês, meu sobrinho, minhas filhas, minhas netas, viu? Fica todos com Deus. Depois o vovô conta mais casos.